Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula do nosso programa de estudos domiciliares da nossa escola Governador Valdemar Alcântara. Aula de matemática, aula para a turma de 7º ano. Hoje, mais uma vez, aula dupla. Aula de número 23 e aula de número 24. Vamos dar início. Beleza, deixa eu colocar aqui para cima. Deixa eu ver aqui a nossa tela. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai trabalhar simetria, tá lá na página 86 até a página 91 do nosso livro didático, tá certo? E na simetria a gente vai trabalhar a ideia de simetria, a gente vai trabalhar também simetria de reflexão, a gente vai trabalhar também simetria de translação e simetria de rotação. Isso é a nossa aula de hoje, tranquilo? Vamos lá. Começando pela ideia de simetria, ó. Você pode verificar que uma figura plana apresenta simetria traçando uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes que sobreponham e se coincidam, tá certo? De modo que essas duas partes se sobreponham e elas também se coincidam. Se essa linha reta existir, a figura apresenta simetria e a linha é o eixo de simetria da figura. A simetria tem presença marcante na natureza, como a gente vai ver nesse exemplo aqui da borboleta, tá certo? E o ser humano procura produzi-la nos objetivos e nas construções arquitetônicas que faz. Por exemplo, veja um exemplo. Ó. Observe que uma figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 desses eixos de simetria. Então, vamos lá. O pentágono, pessoal, que é uma figura plana de 5 lados, ele possui 5 vértices, ó, que são os bicos aqui. Ó. Então, tem um vértice, 2, 3, 4, 5, tá bom? Que são os encontros aqui das nossas arestas, que são as nossas linhas, ok? Então, a partir de cada linha, a partir de cada vértice, melhor dizendo, a partir de cada vértice eu consigo traçar eixos de simetria. Então, aqui eu tracei o eixo de simetria a partir desse primeiro bico aqui, desse primeiro vértice. Aqui, a partir desse segundo vértice, eu tracei outro eixo de simetria, que é outra linha vermelha aqui, ó. E aqui eu tracei mais um eixo de simetria, a partir desse vértice aqui, outro. E no meu último vértice eu tracei 5 eixos de simetria. Tranquilo, pessoal? Analisando aqui a nossa borboleta, diz o seguinte, ó, a imagem de uma borboleta nos dá a ideia de simetria, ok? Observe que a reta vertical é um eixo de simetria. Então, essa reta vertical aqui vermelha é um eixo de simetria que divide em dois lados aqui, ó, meu lado direito e meu lado esquerdo, tá bom? Divide ao meio, cortando proporcionalmente em duas partes iguais, do meu lado direito aqui e do meu lado esquerdo. Já esse eixo aqui, ó, na verdade, essa reta azul, ok? Enquanto a reta horizontal, ela não é, tá certo? Por que ela não é? Essa reta aqui horizontal, que é azul, ela divide em duas partes também, a parte de cima aqui da borboleta e essa parte aqui de baixo, mas elas não são simétricas, não são idênticas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos dar mais exemplos aqui para vocês. Ó. Então, os tipos de simetria. Vimos que uma figura plana pode apresentar simetria. No entanto, a ideia não fica restrita apenas a uma figura. Pode ser duas, três ou mais figuras. Duas figuras podem ser simétricas uma da outra. Tranquilo? Então, vamos ver aqui os casos aqui. Ó. Vamos então estudar os 3 tipos de simetria, que são reflexão, simetria de reflexão, simetria de translação e a simetria de rotação. Então, a gente vai estudar cada um desses casos agora. Beleza? Então, vamos lá. Simetria de reflexão, ou alguns livros também chamam de simetria axial. Ok? Então, vamos lá. Pense e responda. Vamos
responder esse questionamento aqui que o livro de vocês traz. Primeiro, observe a figura 1 e 2 na malha quadriculada aqui, ó. Eu tenho essa figura 1 e eu tenho essa figura 2. Item A. Elas têm mesma forma e mesmo tamanho? Está perguntando se tem a mesma forma e se tem mesmo tamanho. As duas figuras têm mesma forma e mesmo tamanho. Então, vocês podem observar aqui que é como se fosse um Czinho aqui, nesse sentido, e um Czinho aqui no sentido contrário, tá bom, pessoal? Ok? Então, a gente pode observar que elas têm o mesmo formato, tá bom? Mas só que em sentidos opostos, e mesmo tamanho também. Item B. Compare a posição que essas duas figuras se encontram em relação à linha vermelha. Em relação a essa linha vermelha aqui, eu quero comparar a posição. E o que você observa? Comparando, pessoal, a gente pode observar que as duas figuras estão em posições opostas, como eu falei, em relação à linha vermelha. Então, em relação a essa linha vermelha aqui, essas duas figuras estão em sentidos opostos, tá certo? Da linha vermelha, viradas ao contrário, uma em relação à outra, e a uma mesma distância da linha, ou seja, a mesma distância aqui, ó, eu tenho dois quadradinhos aqui para a direita e eu tenho dois quadradinhos aqui para a esquerda, tá bom? Aqui, desse ponto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos, na mesma distância da linha vermelha até esse ponto, eu vou ter 4 quadradinhos também. Então, todas as duas figuras, elas têm a mesma distância em relação à linha vermelha. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando. Retornando o caso da seção, a gente vai pensar e vai responder. Se dobrássemos a malha quadriculada na linha vermelha, veríamos que as duas figuras se sobreporiam e se coincidiriam uma com a outra, tá certo? Elas vão se sobrepor e elas vão se coincidir. Assim, podemos perceber que uma figura é o reflexo da outra em relação à linha vermelha, beleza? Quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que é a simetria de reflexão e a linha é o eixo de reflexão, certo? É o eixo de simetria ou eixo de reflexão. Ou ainda, que as figuras elas são, obviamente, simétricas. Então, vamos colocar mais dois exemplos aqui para ficar bem clara essa parte aí. Ó. Observe esses exemplos de simetria de reflexão. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa figura aqui em azul, essa figura aqui embaixo, alaranjada. Eu tenho esse eixo aqui, que é o eixo de simetria, o eixo de reflexão, essa linha vermelha, que eu posso pegar essa figura aqui azul e posso sobrepor ela aqui nessa figura de baixo, nessa figura laranja, e elas vão encaixar perfeitamente, pessoal. Tá certo? Então, a gente tem aqui uma simetria, elas estão em sentidos opostos, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma simetria de reflexão, beleza? Da mesma forma, essa figura aqui amarela com essa figura aqui azul, ó. Eu tenho aqui um eixo de simetria, tá certo? Um eixo de reflexão. E se eu pegar essa figura aqui amarela e sobrepor em cima dessa figura azul, elas vão encaixar perfeitamente. Tá bom? E lembrando que elas têm a mesma distância em relação à linha vermelha, em relação ao eixo de simetria. Tem a mesma distância. Ok, pessoal? Beleza? Continuando. Simetria de translação agora. Vamos retomar a figura 1 e observá-la com a figura 3. Então, lá no primeiro slide que a gente viu aquela figura 1, ó, tá bom? E agora a gente vai trabalhar com a figura 3 aqui. Ambas desenhadas na malha quadriculada. Então, a gente tem aqui ambas desenhadas na malha quadriculada, tá certo? Então, a gente tem aqui os pontos. Tem o ponto A, o ponto A', o ponto B, o ponto B', o ponto C, o ponto C', o D', assim sucessivamente com os outros pontos. O ponto A da figura 1 tem na figura 3 o ponto A' como seu correspondente. Então, no ponto A aqui da figura 1, tem o ponto A' como seu correspondente. Como assim, professor? A distância está 5 ladinhos ou 5 quadradinhos aqui, ó. Como
exemplifica aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de distância. E a gente pode reparar também que vai ter a mesma distância dos pontos correspondentes. Ou seja, do ponto B até o ponto B', eu vou ter 5 quadradinhos de distância. Do ponto G até o ponto G', eu vou ter 5 quadradinhos de distância. E do ponto H até o ponto H', até o ponto H', eu vou ter 5 quadradinhos de distância, assim como todos os pontos sucessivamente correspondentes. Beleza, pessoal? Agora a gente vai em relação à figura. Coloquei a figura aqui embaixo também. Olha, para cá. Beleza. Não sobe mais do que isso. Ó, coloquei a figura aqui para a gente observar e vamos pensar e responder juntos, tranquilo? Considerando os demais pontos destacados na figura 1, a quantos lados de quadradinho de distância eles estão de seus correspondentes na figura 3, pessoal? Então, todos a gente já sabe que estão 5 quadradinhos de distância. Ó. Todos os pontos da figura 1 estão 5 lados de quadradinho de distâncias de seu correspondente na figura 3, como a gente explicou. Tá bom? Observe também, pessoal, ó, que todos os pontos da figura 1 têm seus correspondentes na figura 3 em uma mesma direção horizontal, ó, nesse sentido deitado aqui, ó, como tá exemplificando aqui essa parte azul aqui como se fosse uma retazinha, no sentido horizontal, nesse sentido deitado. Seguindo em o mesmo sentido, da esquerda para a direita, ou seja, do ponto A ao ponto A', eu tenho 5 quadradinhos do sentido da esquerda para a direita, do ponto B para o ponto B', 5 quadradinhos de sentido, do ponto H para o ponto H', 5 quadradinhos nesse sentido da esquerda para a direita, com a mesma distância também, né? E a mesma distância de 5 lados de quadradinho. Conservando a forma e o tamanho da figura horizontal. Desculpa, da figura original, que é a figura 1, né? Figura 3. Note que as duas imagens podem ser sobrepostas de uma maneira que elas coincidam. No entanto, diferentemente da simetria de reflexão, que a gente inverteu, que os sentidos eram diferentes, a imagem não é reflexo da outra. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas, sim, e que há entre elas uma simetria de translação. Como assim, professor? Simetria de translação? É como se eu tivesse pegado a figura 1 aqui, ó, tivesse segurado com o mouse e arrastado e colocasse em cima da figura 3. Eu tivesse tirado de um lugar e tivesse colocado no outro. Tá bom? Então, aqui, ó, transladar é transferir para outro lugar. É como se eu tivesse tirado aqui da posição 1, digamos assim, e colocado aqui na posição 3. Beleza, pessoal? Então, como se eu tivesse pegado, arrastado e colocado assim em cima. Eu não precisei inverter a posição. Tranquilo? E a gente tem aqui uma imagem, uma arte, melhor dizendo, que é uma simetria de translação. É uma simetria muito usada em produções artísticas. Ela aparece bastante, em especial nos trabalhos do arquiteto holandês Maurits Cornelis, tá certo? Que foi um famoso artista gráfico. Então, uma figura aqui só para a gente exemplificar essa parte de simetria. Agora, a simetria de rotação, galera. Então, vamos lá. Ó. A gente tem aqui essas figurinhas que a gente vai poder trabalhar, cortar com alguns objetos que a questão pede, que está citando aqui para vocês. A gente vai usar lápis, uma folha de papel quadriculada, uma folha de papel sulfite, tesoura, um palito de sorvete, uma taxinha, régua e fita adesiva para realizar esta atividade. Então, a gente está aqui cortando com a tesoura, tá bom? Papel. A gente colou aqui com a taxinha um palito de sorvete. Posicionamos em cima de uma folha. Pintamos o contorno aqui, ó. Contorno aqui da figura que a gente cortou, esse seisinho aqui, ó. Então, vamos explicar aqui o que a questão está pedindo. O que a questão fez o passo a passo. Desenhe uma figura
recorte-a e fixe em um palito de sorvete. Usando uma taxinha, preencha uma extremidade do palito e desenhe o contorno da figura em uma folha. O que foi feito aqui, tá certo? Gire, isso é importante agora, gire o palito de sorvete e desenhe novamente o contorno da figura. Então, peguei o palito aqui, girei, ok? Retire o palito e trace a partir do ponto representado pela taxinha dois segmentos de reta aqui, ó, tá bom? Um até o vértice do primeiro desenho e outro até o vértice correspondente no segundo desenho. Aqui, ó, primeiro desenho, segundo desenho correspondente, tá bom? Aí tem as perguntas. Item A. Obtenha a medida do comprimento dos dois segmentos de reta traçados e depois compare. O que a gente pode comparar aí, pessoal? Os dois segmentos têm a mesma medida. Ó. Esse segmento aqui, essa distância aqui, tem o mesmo tamanho, a mesma medida desse segmento aqui. É isso que a gente pode comparar, observar. Item B. Faça para os demais vértices a mesma análise do item anterior. Qual a conclusão que podemos chegar? Então, desse vértice aqui, né, tem a mesma distância para esse aqui, ó, tá certo? Esse vértice aqui, que são os bicos, tem a mesma distância para esse vértice, assim sucessivamente para todos os vértices. Então, se a gente sabe que vai ter a mesma distância, ó, a medida do comprimento de um segmento de reta é sempre igual quando comparada a do segmento formado pelo ponto correspondente e o ponto indicado na taxinha. Tranquilo? Então, sabendo disso, esse movimento que a gente fez aqui, esse giro, tá certo? A gente chama de rotação. Então, a gente tem aqui duas figuras, né? E essas duas figuras elas são simétricas, mas são simétricas de rotação. Foi feita uma simetria de rotação para obter ambas as figuras. Tá bom? Então, a gente fala que são figuras simétricas de rotação. Continuando aqui mais exemplos. Ó. Note que as duas imagens obtidas podem... Estou falando ainda do exemplo anterior, desse aqui. Ó. Tá bom? Desse exemplo aqui. Então, note que as duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneira que elas coincidam, embora não tenham simetria de reflexão nem simetria de translação. Qual é a simetria que elas vão ter? Simetria de rotação, tá bom? Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de rotação, como eu bem expliquei. O ponto fixo ao redor do qual a figura gira, indicada pela taxinha, é chamado de centro de rotação, como a gente viu. E o giro dado nos dá a ideia do ângulo de rotação. Então, veja aqui mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui essa figura B, e eu tenho aqui essa figura A, tá certo? Então, nesse sentido aqui anti-horário, né, foi feito uma rotação com um ângulo de 180 graus, e esse ponto F aqui é o centro de rotação entre essas duas figuras aqui, a figura B e a figura A. Então, vamos lá. A figura B é simétrica à figura A por simetria de rotação, com ângulo de rotação 180 graus no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. E centro de rotação no ponto F, aqui o nosso centro de rotação aqui nesse ponto F. Tá bom? Professor, o que é sentido anti-horário? Sentido horário é aquele que segue, pessoal, o ponteiro do relógio, tá certo? É o sentido horário. E claro que sentido anti-horário é ao contrário, sentido anti-horário, que é justamente esse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, como está representado aqui no nosso ângulo. Tranquilo? Beleza, pessoal. Espero que tenha ficado claro, tá bom? A ideia de simetria, o que é simetria para vocês, simetria de translação, simetria de rotação, os 3 pontos de simetria que a gente trabalhou para vocês, simetria de reflexão também, tá certo? Reflexão, translação e rotação, tranquilo?
Vocês voltem novamente o vídeo, assistam novamente para ficar claro. Podem pesquisar também no livro de vocês. Agora chegou a vez de vocês exercitarem, né, com os exemplos que a gente colocou aqui para vocês. Desejar para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.